Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Edilson Pérez e hoje nós vamos trabalhar o governo de Venceslau Braz e o Brasil na Primeira Guerra Mundial, ok? Bom, primeiro é um prazer imenso estar retornando juntamente com o pessoal do pré-vestibular, preparatório comunitário Paulo Freire, e depois aí de 2 semanas aí de pausa, agora nós estamos em nossos trabalhos, né? Então, nós estamos trabalhando aqui a República Velha. Lembrando, galera, que as nossas aulas, elas não se resumem somente ao pessoal do pré-militar, não, ok? Todo esse conteúdo que eu venho trabalhando com vocês, ele também é cobrado, no Enem é cobrado em vestibular. Então, tanto pré-militar como pré-vestibular e o pré-técnico, vocês podem estar assistindo essas aulas, esse conteúdo está inserido no conteúdo programático de vocês, ok? É porque estou falando isso porque uma vez, conversando com o George, em uma reunião nossa, uma reunião recente, e ele falou que muitos alunos as pessoas não conheciam o meu trabalho, uma vez que eu só trabalho lá no pré-militar, então achava que eu estava trabalhando conteúdo somente do pré-militar. Não, não é conteúdo somente do pré-militar. É o conteúdo de história do Brasil e que cai nos outros concursos também. Como, por exemplo, nesse governo de Venceslau Braz de 1914 a 1918, eu vou falar da Primeira Guerra Mundial, mas não é somente a questão da Primeira Guerra Mundial. São todos os principais fatos do governo do Venceslau. Seria cobrado, né, no Enem, nos vestibulares, é a questão das greves operárias de 1917, a greve geral, promovida pelo anarcossindicalismo no Brasil, o movimento anarcossindicalista. Inclusive, essa questão foi uma questão de um exame de qualificação e que ele cobrava. Agora não lembro se foi o primeiro ou se foi o segundo, né? Mas há alguns anos atrás caiu essa questão falando sobre as greves de 1917, qual era a influência política, né? Que a influência política é o anarcossindicalismo. Eu vou estar discutindo isso aí com vocês daqui a pouco. E outra questão do desfecho da Guerra Santa do Contestado, ok? Então, mais uma vez, boa noite para vocês. Algumas pessoas aqui já me responderam, Felipe Barbosa, Yasmin Costa, Yasmin Araújo e a Tiffany. Assistem as minhas lives, assistem. Legal. Então vamos falar do governo do Venceslau Braz. Vamos começar a trabalhar 1914 a 1918. Olha só. Governo Venceslau Braz, 1914 a 1918. Esse governo do Venceslau Braz, ele coincide com a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Governo Venceslau Braz, 1914 a 1918. Então, o governo do Venceslau Braz foi todo ele dentro do período da Primeira Guerra Mundial. Então, o Venceslau Braz, ele já tem esse problema, né, no governo dele, que é os efeitos da Primeira Guerra Mundial, né, na política e na economia brasileira. Ok? E aí o que vai acontecer? Então vamos lá. O Venceslau Braz ele vai lançar uma política, isso aí foi questão de vestibular, tá? A política de substituição de importações. O que vem a ser essa política de substituição de importações? Bom, a base da economia brasileira era o café, produção e exportação de café. E aí olha só o que vai acontecer. Estados Unidos, Alemanha, França e Inglaterra. Esses eram os principais países, né, parceiros econômicos do Brasil. E Estados Unidos, ok? A França, a Inglaterra e a Alemanha
países que se envolveram na Guerra Mundial, tá? Bom, então o que acontece é o seguinte, o Brasil ele vai ter uma dificuldade enorme para exportar esse produto. Por que vai ter uma dificuldade enorme? Primeiro porque houve um embargo da Alemanha. A Alemanha que inicialmente ela era parceira econômica, né? A partir de 1917, né, nós vamos ter embargos aos produtos exportados e o Brasil ele vai sofrer esse grande efeito. Então, o que antes ele era um país aliado, agora é um país no qual está embargado a compra do café brasileiro. E, do outro lado, a Inglaterra também vai fazer isso. Por quê? Porque não era um produto, uma mercadoria considerada uma mercadoria de essencial estratégia. Ou seja, café, né, o que tinha grande naquele momento. Também vai deixar de importar o café brasileiro, e aí o Brasil tem um grande prejuízo econômico, uma vez que não consegue exportar essa mercadoria, né, para os países europeus. E por um outro lado, o cenário da Primeira Guerra Mundial. Então, Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, nós temos aí dois blocos lutando, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. Eu não vou aqui discutir, tá, toda a Primeira Guerra Mundial, mas eu vou falar de algumas coisas, né, de forma um pouco sucinta, porque depois nós vamos ter uma aula de Primeira Guerra Mundial, ok? Então nós temos a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. De um lado, a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Que a Itália ela fazia parte da Tríplice Aliança, mas ela até 1915, e aí em 1915 a Itália ela muda de posicionamento, ela vai passar para o bloco da Entente. Então a Itália entra na Primeira Guerra Mundial, mas ela entra ao lado da França, da Inglaterra e posteriormente, né, a entrada dos Estados Unidos e até mesmo a questão da Rússia na Primeira Guerra Mundial, ok? Bom, o que vai acontecer aí durante essa Primeira Guerra Mundial? O cenário europeu. Qual é o cenário europeu? Obviamente, numa guerra, o cenário europeu é um cenário de destruição, ok? Os campos agrícolas estavam completamente entrincheirados. Por quê? Nessa Primeira Guerra Mundial, nós temos a chamada Guerra Suja de Trincheiras. Legal? Falando nisso, né, lembrei agora, assistam o filme 1917, ok? É uma dica do professor para vocês. Um excelente filme, um filmaço, legal? Não sei se já está na Netflix ou, né, em algum outro meio como o Prime, mas esse filme até um pouco tempo ele estava na Sky, mas aí você tinha que comprar o filme à parte, separado. Mas indico para vocês entenderem o funcionamento de uma trincheira, ok? As estratégias. Felipe Barbosa já tá dando a dica aí, tem no YouTube. Pô, legal, Felipe. Bom, eu assisti 2 vezes, agora já que tem no YouTube, vou assistir mais outras vezes e, se possível, vou utilizar para poder trabalhar, né, quando as aulas retornarem, e aí trabalhar com os meus alunos de 9º ano e 3º ano. Obrigado, Felipe, pela participação, obrigado pela dica. Então, tá aí, pessoal, o filme 1917, mostrando o cenário, parte do cenário da Primeira Guerra Mundial. Então, os campos agrícolas completamente entrincheirados, e a industrialização naquele momento, ela foi uma industrialização voltada principalmente para o setor bélico. Então, a construção de armamentos, ok? O que isso vai acarretar para o Brasil? O Brasil ele vai ter uma dificuldade enorme de importar produtos industrializados. Nós éramos grandes exportadores de café e importadores de produtos industrializados. Só que a Europa está em guerra. Os produtos vão chegar no Brasil, né, em grande quantidade. Existia um embargo, né, do comércio marítimo pelo Oceano Atlântico. Inclusive, os submarinos alemães
Eles bombardeavam os navios cargueiros e foi assim, né, que o Brasil entrou na participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, ok? Aquilo que eu falei para vocês, estou fazendo um apanhado, né, do cenário europeu para a gente poder entrar na questão do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Então, com isso, nós vamos ter uma dificuldade enorme de importar os produtos industrializados. E aí, o que o Venceslau Braz ele vai fazer? O Venceslau Braz ele vai lançar a política de substituição de importações. O que seria essa política de substituição de importações? É você produzir no seu país o que antes era importado. Então, o governo brasileiro, o governo de Venceslau Braz, ele vai incentivar o desenvolvimento de indústrias no Brasil, a instalação de indústrias no território brasileiro, para produzir no Brasil o que antes era importado. Ela provocou um grande surto industrial durante esse período de 1914 a 1918. Então, essa foi a política de substituição de importações lançada no governo de Venceslau Braz em decorrência das dificuldades de importação dos produtos europeus devido à Primeira Guerra Mundial. Ok? Bom, agora eu vou falar do desfecho da Guerra Santa do Contestado. A Guerra Santa do Contestado ela foi um movimento messiânico. Eu falei isso para vocês. O primeiro movimento messiânico foi aquele da Guerra de Canudos, onde o líder era um religioso, o Antônio Conselheiro. A Guerra Santa do Contestado, ela na verdade é uma herança do governo anterior. Havia iniciado no governo do Marechal Hermes. E o Venceslau Braz ele vai negociar o fim desse conflito. É claro que a população, né, os sertanejos, foram massacrados. A Guerra Santa do Contestado ela ocorreu no sul do Brasil. Então tínhamos ali a liderança do Beato José Maria, a outra liderança do Beato João Maria, e ficava essa eu isso com vocês na aula anterior. Era uma região de fronteira entre o Paraná e a Santa Catarina. Existia um vilarejo naquela região e o governo do Marechal Hermes ele havia dado a concessão para a retirada de madeiras naquela área. Então iria ocorrer uma atuação de uma indústria madeireira naquela região. Ocorreu uma concessão naquela região, ok? Para a extração de madeiras naquela área. Porém, a população ela deveria ser desalojada. E uma outra situação, tá? O que vai acontecer aí? Só um momento, deixa eu responder aqui uma mensagem. Uma outra situação foi a concessão para a construção da estrada de ferro. Uma estrada de ferro que iria cortar o sul do Brasil, ok? Então, essa estrada de ferro vai passar por dentro do vilarejo naquela área. E aí, obviamente, a população ela precisa ser desalojada. E aí a população ela não vai aceitar essa situação e vai iniciar o conflito. Então, Yasmin, olha só. Eu havia falado na aula anterior, tá? Ela começa em 1918, é no ano de 1916, tá? 1912, o início no governo do Marechal Hermes e o final é no governo do Venceslau Braz, já em 1916. Então, lembrando, Marechal Hermes, governo de 1910 a 1914. A guerra ela começa em 1912, ok? Governo do Venceslau Braz, 1914 a 1918. E aí a guerra ela termina em 16. Tranquilo? Então, o que o Venceslau Braz ele vai fazer? O Venceslau Braz ele vai negociar a demarcação da fronteira. Por que é chamada de Guerra Santa do Contestado? O Paraná como Santa Catarina contestavam o direito sobre aquele território. Por isso é chamada de contestado. Paraná e Santa Catarina contestavam a posse, o domínio daquela região.
E aí o Venceslau Braz ele vai conseguir, né, fazer uma negociação e delimitar a fronteira entre os dois estados, ok? Ainda, Dinara Hermei. O Felipe colocou aí. É isso mesmo, Felipe. Foi de 2 a 16, ok? Código Civil Brasileiro, né? A promulgação do primeiro Código Civil Brasileiro, Venceslau Braz. Legal? A greve de 1917. Então, vamos falar da greve de 1917. Eu estou aqui olhando o relógio o tempo todo, é porque agora nós temos 1 hora só de aula, né? Então eu tenho que cadenciar essa aula aí, ou acelerar em um determinado momento, para poder dar aí os 60 minutos. Tranquilo? Bom, governo do Venceslau Braz ocorre uma greve, as greves de 1917. Anarcossindicalismo. Foi esse movimento político que liderou essas greves de 1917. Tranquilo? Essa greve geral, ela começa no estado de São Paulo, mas depois ela vai se espalhando pelo território brasileiro. E no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, essa greve ela também teve uma grande proporção. Tá? Bom, por que anarcossindicalismo? Pessoal, pelo amor de Deus, não confundam isso com socialismo e comunismo. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque na questão, no exame de qualificação da UERJ, quando ele perguntou, né, qual foi a influência política, né, das greves de 1917, muita gente marcou socialismo, porque se liga na questão da Revolução Russa de 1917, ok? Mas não, no Brasil você não tem essa ideologia como em 1917. Né? Só para vocês terem uma noção, não existia um partido no Brasil, um partido socialista nem um partido comunista. O primeiro partido com essa ideologia foi fundado em 1922, que foi o Partido Comunista Brasileiro, fundado no Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Niterói, ok? Então, olha só, o Partido Comunista Brasileiro, atuação a partir de 1922, a partir da sua fundação, ok? Então, por favor, não confundam isso. Edilson, mas como é que essas ideias anarcossindicalistas chegaram no território brasileiro? O anarcossindicalismo ele chegou no território brasileiro a partir da vinda de imigrantes para o Brasil. Nós sabemos que uma grande quantidade de imigrantes italianos vieram para trabalhar nas lavouras, né, sobretudo do café, no estado de São Paulo, mas muitos italianos eles acabaram migrando também para o centro de São Paulo. Inclusive surgem vários bairros em São Paulo fundados por, como por exemplo, o bairro do Bexiga, em São Paulo, ok? Então existiam várias fábricas de italiano e interessante também que muitos espanhóis vieram para o Brasil e acabaram se fixando na cidade de São Paulo. E aí o que eles estão trazendo? Eles estão trazendo as suas ideias, as ideias dos seus países de origem, que era uma ideia de uma luta do operariado. E aí eles vão trabalhar nas fábricas. E aí começa então a surgir, né, algumas lideranças sindicais. Inclusive foi fundado o Bloco do Operário, Bloco do Operariado. Né? E eles discutiam a questão das ideias operárias. Então, qual foi a questão da causa, as causas, perdão, da greve de 1917? O que esses operários estavam reivindicando era melhores condições de trabalho. Então falava de salário mínimo, falava de jornada de trabalho de 8 horas,
defendiam a questão das férias e o fim do trabalho infantil, ok? Isso era muito importante, presta bem atenção. Muitas crianças, elas eram contratadas para trabalhar nas fábricas. Por que essas crianças eram contratadas para trabalhar nas fábricas? Porque a mão de obra infantil ela era mais barata do que uma mão de obra de um adulto, né? E muitas dessas crianças acabavam sofrendo acidentes de trabalho. Então, crianças, por exemplo, mutiladas devido a acidentes em prensas e etc. Vários outros tipos de equipamentos e ferramentas, né? Serras. A reivindicação desses operários é exatamente essa, né? Além de lutar por trabalho, né? Eles lutavam também, né, para que o trabalho infantil ele fosse proibido. Começa então a ocorrer essas greves de 1917, ok? Essa foi a última grande atuação do anarcossindicalismo. Por quê? Porque a vitória da Revolução Socialista, a Revolução Russa de 1917, ela vai dar origem a um que é a corrente política do socialismo, né, dentro do continente europeu. E aí, a partir daí, forma-se então os partidos socialistas e os partidos comunistas, lembrando que o Partido Comunista Brasileiro, o primeiro partido, né, que tem essa ideologia, é fundado no ano de 1922, ok? Bom, uma outra característica, né, um outro ponto marcante do governo do Venceslau Braz foi a questão da gripe espanhola. A gripe espanhola ela se propagou no território brasileiro e no ano de 1917, aproximadamente 1.500 pessoas já haviam sido vítimas da gripe espanhola no território brasileiro, né? E em 1917 é o ano em que o Brasil ele entra na Primeira Guerra Mundial. Então, na verdade, o Brasil ele entra na Primeira Guerra Mundial, mas já no final da Primeira Guerra Mundial, ok? Por quê? Vamos lá, vamos falar agora do Brasil na Primeira Guerra Mundial. No dia 4 de agosto de 1914, isso mesmo, 4 de agosto de 1914, o Brasil assinou a neutralidade na Primeira Guerra Mundial. Tranquilo? Então, o Brasil ele assina a neutralidade na Primeira Guerra Mundial, se declara neutro oficialmente no dia 4 de agosto de 1914. Então, logo no início da Primeira Guerra Mundial, o Brasil ele já se posiciona neutro na Primeira Guerra Mundial. O Brasil ele realizava comércio com alguns países europeus, como eu já citei para vocês. A Europa, né, parceiros econômicos do Brasil. Então, mas aí acontece o seguinte, nós temos um revés nessa situação. No ano de 1916, o navio brasileiro, o navio Rio Branco, ele foi afundado. Ele foi bombardeado pelos submarinos alemães. E aí a Inglaterra ela utiliza esse fato para despertar um sentimento contra a Alemanha, ok? Então, o afundamento, né, desse navio brasileiro, o navio Rio Branco, ele foi utilizado pela Inglaterra para despertar esse sentimento de aversão aos alemães. Depois posteriormente foi analisado, foi apurado de que esse navio brasileiro, na verdade, ele tinha sido vendido e ele estava navegando, né, com a bandeira brasileira. E aí o navio ele foi afundado. O governo brasileiro ele pede explicações, mas uma dessas explicações foi essa, não, obviamente não muito convincente, né, que o navio brasileiro, né, estava navegando em um setor que era um setor, né, de embargo, né? Porque o que aconteceu?
Durante a Primeira Guerra Mundial, foi decretado uma rota, foi instituída uma rota para os navios mercantes. Então, os navios carregados de produtos, eles deveriam passar por essa determinada rota, ok? E o navio brasileiro afundado, né? Só que no ano seguinte, 1917, no dia 5 de abril de 1917, um outro navio brasileiro, o navio Paraná, ele foi atacado. E esse navio Paraná, a sua tripulação, 3 tripulantes, eles acabaram morrendo no afundamento desse navio. E aí acontece o seguinte: Lauro Miller, que era ministro das Relações Exteriores do Brasil, ele acaba renunciando. Por que ele acaba renunciando? Lauro Miller, ele tinha descendência alemã. Então, além de ser descendente de alemães, o Lauro Miller, ele era ministro das Relações Exteriores. E aí ele sofre uma pressão a ponto de renunciar. Ok? A partir daí, começa várias manifestações anti-alemãs no território brasileiro. Porto Alegre, vários estabelecimentos de alemães, fábrica de tecidos, tinha um jornal alemão em Porto Alegre, né? Restaurantes e lanchonetes foram completamente destruídos. Então começa a sociedade brasileira começa a se inflamar contra a presença alemã em território brasileiro. Inclusive em Petrópolis, onde nós temos uma grande presença de alemães, Petrópolis, um restaurante chamado Brahma, o restaurante Brahma, ele foi completamente destruído, além de outras casas comerciais, né, na cidade de Petrópolis. Bom, essas manifestações anti-alemãs, elas começaram a se espalhar dentro do território brasileiro. E aí, mais uma vez, navios brasileiros são afundados. O Brasil mantinha neutralidade em relação à Primeira Guerra Mundial, mas essa neutralidade ela a nossa marinha mercante ela está sofrendo ataques de submarinos alemães. No dia 11 de abril de 1917, o afundamento do navio Paraná foi no dia 5 de abril. No dia 11 de abril de 1917, o Brasil ele assina o fim das relações diplomáticas com a Alemanha. E aí, no dia 20 de maio de 1917, o navio Tijuca ele foi afundado. Após o afundamento do navio Tijuca, no dia 20 de abril, o que o governo brasileiro ele vai fazer? O governo brasileiro ele confiscou 42 navios alemães que estavam no nosso território. O Brasil confisca como forma de indenização pelo afundamento dos navios brasileiros e pela perda da carga. Porém, no dia 26 de maio de 1917, o navio Lapa foi atacado. No dia 18 de outubro de 1917, o navio Macau ele foi atacado. E depois, dia 20 de outubro de 1917, o barqueiro brasileiro ele é atacado, afundado próximo à costa da Espanha. E o comandante desse navio brasileiro ele foi preso pelos alemães. E aí, obviamente, o Brasil ele vai declarar guerra à Alemanha no dia 26 de outubro de 1917. Então, a declaração de guerra do Brasil é após o afundamento desses navios e a prisão do comandante do navio cargueiro pelas tropas alemãs, ok? O Brasil, então, ele tem mais navios sendo afundados. No dia 2 de novembro de 1917, o Acari e o Guariba, eles foram afundados próximo a Cabo Verde. E o Brasil, então, ele assina um compromisso, assina um acordo de participação de envio, né, de um contingente para a Primeira Guerra Mundial.
Eu costumo dizer sempre o seguinte, que nós temos que parar com essa ideia, né, de que o Brasil ele não teve uma grande atuação na Primeira Guerra Mundial, né? O Brasil ele não teve uma grande participação na Segunda Guerra Mundial. Teve sim. É claro que a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial ela foi muito maior, ela foi muito mais intensa na Primeira Guerra Mundial. Mas entendam bem, na Primeira Guerra Mundial, o Brasil ele manda 7 navios de guerra e esses navios eles se juntaram com a esquadra inglesa. Então o comando ele passa a ser da esquadra inglesa e o Brasil ele passa a ter a função de patrulhamento do oceano. Porém, teve também algumas missões para a destruição de submarinos. Então seria uma guerra anti-submarina. E o Brasil ele teve atuação sim dentro do cenário de guerra. Sargento e tenentes foram treinados e foram enviados pelo Brasil e aí ficaram sob o comando do exército francês. Então, sargento e tenente do exército brasileiro, eles participaram da Primeira Guerra Mundial sob o comando da França e um contingente militar de pilotos da Força Aérea, né, sob o comando da aviação inglesa, a Royal Force, né, da Inglaterra, britânica, ok? Então, o Brasil participando também, a Força Aérea Brasileira, né, melhor dizendo, participando também na Primeira Guerra Mundial e fazendo missões, né? Esses pilotos da Força Aérea Brasileira, eles participaram de várias missões ao lado de pilotos da Força Aérea Inglesa, aos alemães. Bom, em 1918 acaba a Primeira Guerra Mundial e uma situação interessante nessa questão do término da Primeira Guerra Mundial é que existia um planejamento, um plano secreto do Brasil em 1918 para enviar um bom contingente militar para a Primeira Guerra Mundial, ok? Então, o planejamento do Brasil era treinar mais soldados brasileiros para enviar para a Primeira Guerra Mundial. Só que a guerra ela termina em 1918. Uma outra situação, a gripe espanhola, né, estava vitimando uma grande quantidade de pessoas no território brasileiro e também dentro do continente europeu. Nós enviamos também médicos e enfermeiros para trabalhar nos hospitais de campanha dos aliados da Entente, né? Quando eu falo aliados na Primeira Guerra Mundial, às vezes o pessoal até gera uma confusão, né? Porque você tem a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né? Estou falando de aliados do Brasil na Primeira Guerra Mundial, que seria a França, a Inglaterra e Estados Unidos e a Rússia naquele momento, tranquilo? Lembrando, tá, que a Rússia ela sai da Primeira Guerra Mundial em 1917. A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial em 1917 e os Estados Unidos eles entram na Primeira Guerra Mundial também em 1917. Tranquilo? Então, quando nós temos aí o fim da Primeira Guerra em 1918, a Rússia já não tinha mais a sua participação, né? Porque os soldados retirados da Primeira Guerra Mundial logo após a Revolução Russa de 1917. Essa era uma das ideias dos bolcheviques, né? A saída da Rússia imediatamente da Primeira Guerra Mundial, ok? Mas o Brasil ele tem sim uma boa participação na Primeira Guerra Mundial. É claro que não foi uma participação, né? Não podemos comparar com a participação da França, a participação da Inglaterra, a participação dos Estados Unidos, mas o Brasil ele participou dentro da Primeira Guerra Mundial e teve sim as suas vitórias junto com os seus aliados, né, que faziam parte então da Entente, ok? Então essa é a Primeira Guerra Mundial, esse foi o governo de Venceslau Braz.
Esse planejamento secreto, ele não foi colocado em prática, tá? Gostaria de frisar bem isso aí. Não foi colocado em prática do término da Primeira Guerra Mundial, ok? E a partir daí, então, nós temos o chamado período entre guerras. E o Brasil vai ter uma participação, dessa vez enviando um grande contingente militar, né? A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial ela foi muito maior do que da Primeira Guerra Mundial, né? Só que isso aí eu vou discutir com vocês em uma outra oportunidade, ok? O governo de Venceslau Braz, 1914 a 1918, esses foram os principais fatos. E está aí a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Tá? Queria desejar a vocês, né, uma ótima semana. Fiquem com Deus e se cuidem, ok? Muito obrigado, um abraço para vocês e até a próxima segunda. Valeu!